Esse vídeo é um vídeo que eu imaginava que seria muito feliz e alegre, porém algo me aconteceu e eu preciso partilhar com todos vocês. Tive que esperar um momento, meu pessoal, minha família, para me recuperar e para trazer a verdade à tona. Dizem que a ferida, a ferida de uns curam o coração de outros quando são transmitidos em palavras. Então esse vídeo ainda pode ser muito alegre, se você for curada através de tudo que eu for falar. Para você que não me conhece, meu nome é Amanda Butchevitz, nós somos da família Virtuosa e eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal para estar acompanhando todas as nossas lives de orações e tudo que a gente faz. Nós somos uma família imperfeita, seguindo o caminho de Cristo, que é perfeito, e desejando vivemos em santidade. É um desejo do nosso coração, somos falhos, nós temos muitas feridas, mas através de cada dia, cada oração, nós transformamos o nosso coração. Sim, eu estava grávida. Eu vou partilhar desde fevereiro o que aconteceu até agora para você entender. Por isso que esse vídeo é mais longo, eu não conseguiria trazer no Instagram para vocês. Eu tenho um vídeo já aqui no canal no YouTube, onde eu trago para vocês a notícia onde eu perdi nosso primeiro bebê, e esse é um vídeo também para explicar como eu perdi o meu segundo bebê. Eu sou casada com o Marcelo, no final desse ano vai fazer 10 anos, e nunca tomei nada para interromper, né, para não engravidar. Sempre nós somos a favor da vida, então trazendo as promessas que tivemos no dia do nosso casamento, eu nunca tomei anticoncepcional nenhum. Mas devido a algumas coisas que eu tenho cólicas muito fortes, assim, o primeiro dia do meu ciclo é muito forte mesmo. Eu quase desmaio de tanta dor. E de 11 meses de casado, a gente engravidou da Isabela. Depois, para eu conseguir engravidar de novo, foram 2 anos da Laura. E da Laura, 5 anos depois eu engravidei, perdi em novembro o bebê. E agora, 9 meses, eu engravidei de novo. E nós tivemos essa perda gestacional. Em fevereiro, eu perdi o bebê em novembro. Em fevereiro deste ano, nós fomos a Campina Grande, participamos do Crescer, do encontro maravilhoso. E lá eu tive 2 experiências. Uma muito privada com um senhor que ele geralmente reza por todos os casais da Canção Nova que querem engravidar. E ele rezou por mim também. Contei tudo para ele de novembro. Ele me comentou algumas coisas muito pessoais. Ele me perguntou se tinha alguém próximo de mim vivendo num pecado mortal, algumas coisas assim muito pessoais mesmo. Eu falei, não, não conheço ninguém. Depois veio à tona algumas coisas muito difíceis que a gente não sabia e muito claras do que ele falava. E ele falou para eu ter fé, e é claro, eu tenho fé, eu tenho muita fé. E eu sei que eu vou engravidar de novo. E lá naquele encontro em especial, o padre Christian Shankar, no sábado, ele conduziu uma oração muito forte. E todos os momentos que falam sobre gravidez e gestação, eu me emociono muito, boto muito para chorar, porque a perda gestacional do meu primeiro filho foi muito difícil. Então eu voltei do retiro de silêncio, lá no retiro de silêncio, a irmã Zélia olhou para mim, ela rezou por mim na direção espiritual que ela faz separado com todo mundo, e ela falou que eu ia engravidar logo que saísse do retiro, ia ser um menino. E logo que eu saí, eu engravidei. Então foi uma experiência feliz e depois muito difícil de perder ele, porque eu nunca imaginava passar por essa dor. Eu creio que tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus permite, né? Provação, não tentação, provação, porque eu preciso enxergar outras coisas. E você, mulher que já viveu a perda gestacional, eu não conhecia a sua dor. Eu nunca que eu ia imaginar isso, né? Que nós carregamos sempre, porque muitos falam, tens um filho no céu. Legal, você já viveu essa dor para saber o que eu tô sentindo? Claro que eu tenho um filho no céu, isso é lindo falar. Mas e viver? Que eu tenho um filho no céu, né? Tenho, mas eu queria estar com ele, eu queria sentir ele, eu queria dar o meu esforço para ele. Prometi que eu não ia chorar. E lá eu conheci a doutora Mariane no Encontro Crescer, na oração. Eu chorei demais na oração.
E a doutora Mariane estava atrás de mim. Ela bateu em mim e falou assim: qual que é o teu e-mail? Aí eu passei o e-mail, a gente trocou contatos. E desde fevereiro até hoje, a doutora Mariane, ela me atende online. O que a doutora é? Ela ajuda muitas mulheres que não conseguem engravidar. Ela faz exames, eu fiz muitos exames com ela de sangue para ela ver o que estava faltando, vitamina. Ela faz uns cálculos que muitos médicos hoje não fazem mais. Se você quiser ser atendido por ela, também vou deixar o contato dela aqui. E ela foi uma pessoa assim muito especial na minha vida. Viveu comigo desde fevereiro até agora essa jornada. E daí ela me pediu, como eu tenho muitas cólicas, ela pediu os exames de endometriose. Eu tinha feito lá nos meus 16 anos, que não tinha dado endometriose naquela época. Ela falou assim: Amanda, vamos fazer de novo? Trombose, endometriose, tudo tava ok. Eu falei: não, vamos fazer. Acabei de fazer os exames de sangue. E daí a gente estava na Expo Católica e eu tava naquela vibe de, né, loucura da Expo, falar com todo mundo e abraçar todo mundo. E eu falei: doutora, eu vou passar para minha mãe. A minha mãe vai ver qual o local, porque os exames eram mais específicos, tinha que ter sedação para fazer. E aqui na minha região não tinha, eu ia ter que ir para Blumenau. Então minha mãe resolveu tudo isso para mim. Minha mãe é, né, minha grande intercessora, que me ajuda muito demais. Então a minha mãe viu isso para mim. Eu tava na Expo resolvendo com a minha mãe por mensagem que eu ia fazer o exame de endometriose. Quando eu cheguei da Expo Católica, eu só larguei as malas, botei as coisas para lavar, e daí a minha mãe falou assim: ó, esse remédio precisa tomar um laxante e precisa fazer o exame para saber se tu tá grávida, porque não pode fazer o exame de endometriose grávida, perde o bebê. Daí eu falei: mãe, é óbvio que eu não tô grávida. Eu tava na Expo, assim, né, muita coisa, muita correria. Eu falei: mãe, é óbvio que eu não tô grávida. Ela falou assim: não, Amanda, faz o teste de gravidez, porque se der positivo, daí a gente cancela. É muito sério. Eu tomei o primeiro laxante e eu passei muito mal, mas assim, muito mal mesmo. Eu me deu uma tontura, uma vontade de desmaiar, uma coisa ruim. Eu falei pro Marcelo: meu Deus, eu não tô enxergando nada, tá tudo girando, não tô passando bem, deitei. Aí o Marcelo foi lá comprar o teste de gravidez. Eu fiz o teste, porque senão eu não ia tomar o segundo laxante, que tinha que tomar 2 laxantes e ir pro exame. Né? E daí eu fiz o segundo teste. Eu fiz o teste de gravidez, deu negativo. Eu coloquei ali em cima e fui deitar. E falei: mãe, tomei o segundo laxante e o teste deu negativo. E daí, 5 minutos depois, a minha mãe me respondeu dizendo assim: me manda foto do teste de gravidez. Eu falei: mãe, eu fiz o teste, deu negativo, não tô passando bem. Ela falou: me manda foto. Minha mãe sempre faz essa brincadeira. Eu falei: tá bom. Aí eu fui no banheiro, tinha dado 5 minutos, não é 1 hora, porque se 1 hora e der positivo, a gente sabe que é positivo falso, né? Um falso positivo. E quando eu peguei o testezinho pequenininho, aquele baratinho, o rosa, assim, ó, a gente faz xixi, bota o teste e fica rosa. E o rosa fica um risquinho vermelho, negativo. Se ficar 2 risquinhos vermelho, positivo. E fica rosado toda aquela parte. E o rosado tinha saído todo. E quando saiu todo, eu peguei o teste e tinha um leve, mas um leve vermelho. Quando eu peguei aquele teste na mão, eu fiquei desequilibrada. Eu tremia um monte. Eu não falei com o Marcelo, ele estava em casa. Eu peguei a chave do carro e saí correndo para a primeira farmácia que eu encontrei. Eu fui na farmácia e comprei mais 2 testes de gravidez, daqueles melhores, né? Que a gente diz assim, não tem como falar que não é melhor porque é mais precisos. Fui pro banheiro e fiz os 2 testes. Esperei 5 minutos, saiu rosa. Quando saiu, os 2 testes também positivos. Aí eu fiquei muito nervosa. Eu peguei os 3 testes, peguei a chave do carro. Na nossa paróquia tem uma capela que fica aberta. Então, fica aberto o horário comercial, você pode ir lá. Era mais ou menos umas 2 horas da tarde. Eu peguei o carro, peguei os testes de gravidez e fui direto para a capela. Eu não sabia mais o que fazer. Naquela hora eu tinha tomado laxante, eu não sabia se o laxante prejudicava o bebê, não prejudicava, o que estava acontecendo, como que eu podia estar grávida se não tinha nenhum sintoma, nenhum sintoma. Eu entrei naquela capela, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto aquele dia.
Eu chorava de alegria, eu chorava de desespero. E eu só falava muito alto e falava. A minha oração era assim: Jesus, deixa esse bebê comigo. Jesus, por favor, deixa esse bebê comigo. Esse bebê não leva pro céu, deixa comigo. Por favor, deixa esse bebê comigo. Eu chorava muito, 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 muito. Eu fiquei ali uns 20 minutos, uma meia hora chorando. Até que daí o Marcelo me mandou mensagem: onde que tu tá? Aí eu falei: eu tô dentro da capela, eu tô voltando pra casa. E daí quando ele mandou, eu voltei pra casa, né? Eu não tinha explicado pra ele onde que eu ia. Eu falei, eu tava numa situação tão ruim e eu não queria chegar em casa pro Marcelo me ver assim, porque o Marcelo, ele é tudo na minha vida. Aí eu fui pra casa da minha mãe. Eu saí da capela, fui pra casa da minha mãe. Eu abri a porta com tudo na casa da minha mãe. E eu não tinha mandado que estava positivo o exame. Então minha mãe não estava esperando nada. E a minha mãe, se eu contasse para ela de gestação, ela ia fazer o maior do escândalo, a maior alegria. Eu chorei demais na minha mãe. Eu chorei no colo da minha mãe que nem... Sabe quando você sente que tá no colo de Nossa Senhora? Eu chorei assim, no colo da minha mãe. Chorei muito, chorei muito, chorei muito. Aí minha mãe é assim, se acalma. Vai para sua casa e manda mensagem para doutora Mariana. Manda mensagem para doutora Mariana e conta para ela a situação. Olha, a, como que tá, se o laxante prejudica ou não. Daí a doutora Mariane me orientou totalmente. Ela falou, Amanda, me manda ali o laudo do laxante pra eu saber. Ela falou, Amanda, não prejudica nada, agora a gente vai fazer novos exames e tu cancela o exame de endometriose e vamos acompanhar isso. Então fiz novos exames e pra mim tava tudo bem. Só que dentre a Expo Católica tinha o PHN. Então na Expo eu não sabia que eu tava grávida, mas no PHN eu já sabia. Então eu fui. Como que a gente fez assim? Não, eu mandei mensagem, eu mandei as fotos pra doutora Mariana e o vermelho tava muito levezinho. E eu tava muito nervosa. Então eu falei, doutora, eu quero ter certeza que eu tô grávida. Daí ela falou, vamos fazer o beta HCG? Vamos. Eu fiz o beta. No caminho para o PHN, indo para lá, eu descobri que realmente eu estava grávida. Deu positivo, o beta estava em 176. Só que como eu tinha já perdido um bebê, quando eu perdi, eu não sabia para quem perguntar, então eu fui até a Deia do Tiba. A Deia já tinha perdido 5 gestações, 5 bebês. E daí a Deia me orientou muitas coisas. Então nessa segunda gestação eu já estava sabendo de muita coisa. O beta precisava crescer para o bebê saber que eu estava desenvolvendo. E eu sabia que fazer ultrassom intrauterino, isso não era bom no início, agora, bem no início, porque isso poderia prejudicar também o bebê. Então eu não fiz ultrassom e eu fui para o PHN. E no caminho do PHN deu positivo. Eu chorei muito, mas eu não queria contar para as meninas. Eu contei pro Marcelo, eu falei, deu. Aí ele começou a ficar todo trêmulo, eu também. Daí eu chorei ali sem conseguir chorar. E a gente foi pro PHN. Então, várias fotos do PHN, eu tô com a mão na barriga, ninguém percebeu. Eu contei para algumas pessoas lá, eu vou botar os vídeos no final desse vídeo, tá? Para vocês verem, porque eu não vou guardar nada, eu vou excluir tudo. Eu já excluí muita coisa do meu celular, muita foto, feliz, grávida, e entendam esse momento que eu tô passando, porque também eu tô mostrando para vocês a minha ferida. Eu sinto que através desse vídeo vocês vão entender que eu sei que o que eu tô vivendo é para eu viver e que é difícil, é difícil. Eu tenho 2 filhos no céu agora, não é um só. E eu passei meu aniversário e eu queria muito estar grávida no meu aniversário. Quando eu voltei do PHN, agora em agosto, né? Eu já tava com uma pochete de grávida e eu me olhava no espelho o tempo todo. E eu olhava e sorria e eu queria contar pro mundo que eu tava grávida. E eu tava tão linda, grávida. Lá no PHN eu tive uma experiência com o Padre Ailton. O Padre Ailton me acompanha muito, da Fraternidade São João Paulo II, eu conto muita coisa para ele. E eu falei, padre, eu tô grávida, mas eu tô com muito medo. Muito medo. E ele falou, eu vou rezar por você, filha. Ele me chama de filha. Aí ele botou a mão em mim e a oração dele. Ele fez uma oração que foi uma oração muito. Eu não conseguiria fazer essa oração. E ele falou algumas palavras muito difíceis para mim. Eu não queria ter ouvidas, mas era uma oração que eu necessitava para me preparar para esse momento que eu nem sabia que eu ia viver. Porque todos os exames que eu fiz da outra gestação que eu perdi apontavam que eu tive 2
2 gestações saudáveis. Então era um caso à parte, um caso atípico de que o problema era o bebê e não se desenvolveu. Então não era comigo. Então eu entendi que nessa segunda gestação estava tudo certo, estava tudo bem na minha mente, mas não estava. Então, quando eu voltei do PHN, eu já tinha contado para amigos. A Isabela e a Laura a gente contou dentro do hotel, vai estar no final do vídeo também, não vou me alongar muito nesse vídeo para explicar para vocês. Então, foi dentro do hotel, o Hotel Maria da Fé me ajudou demais. E quando eu voltei, eu marquei o primeiro ultrassom. Na verdade, foi assim: eu fiz o beta-HCG e deu 900. De 176 pulou para 900. Então eu estava muito feliz, porque tinha um aumento. Só que daí, na mesma semana que eu fiz o beta, eu sangrei. Sangrei bem pouquinho. Na outra gestação, eu descobri que eu estava perdendo, porque eu já comecei a sangrar muito no início, ali das 6 semanas, e fui até 8 semanas e perdi com 8 semanas. Nessa gestação, eu não tinha sangrado. Só que eu sangrei bem pouquinho. Então eu fiquei muito nervosa. Mandei mensagem pra doutora Mariana e falei: doutora, sangrei. Ela falou: calma, então não vamos fazer o beta, vamos fazer o ultrassom. E quando eu marquei o ultrassom, a profissional que me atendeu, foi tudo muito rápido a consulta. Ela falou assim: olha, o saco gestacional tá pequeno. Ela de cara falou assim: ó, mãe, tem um problema com esse bebê. O saco gestacional tá pequeno. Ali eu fiquei muito nervosa. As minhas filhas estavam do lado de fora para ver o ultrassom comigo. Então o Marcelo já mandou mensagem para minha mãe falando: olha, elas não vão entrar. Já prepara elas aí porque não vai dar para entrar. E ali em diante eu descobri, né, no dia 2 de agosto, que o coração do bebê já estava com um batimento cardíaco pequeno e eu já estava entrando num. Não posso falar aqui a palavra, senão o vídeo cai, né? Entrando, né, no bebê saindo de mim. Eu já estava perdendo ele, mas não estava quase com sangramento nenhum. Eu saí de lá e o meu mundo desabou, assim. Eu tenho certeza que eu só voltei mais rápido dessa vez, assim. Vocês veem os meus vídeos dessa semana, eu me esforcei muito para fazer isso para vocês. A coisa mais difícil, a provação mais difícil que eu tive foi: quando eu perdi o bebê, eu tive um sonho. Eu tava deitada, dormindo, e a maioria das minhas primas com a minha idade estão grávidas ou acabaram de ter bebê. Primas de longe, primas de perto, minha cunhada, eu ganhei uma afilhada, nossa, muito feliz. E quando eu tava dormindo, o sonho foi assim: uma sombra preta me puxou, abriu uma porta e me levou. E eu via todas as minhas primas, ou grávidas ou com bebês no colo, muito felizes. E eu entrei nessa sala. E o inimigo falou assim pra mim, aquela sombra, falou assim pra mim: tá vendo? Só você que não vai estar assim. Eu acordei, daí antes de eu acordar, eu olhei pra cada uma delas e eu me rejubilei, eu fiquei tão feliz, porque a dor que eu tô sentindo não tem nada a ver com outra pessoa que tá se alegrando. Eu festejei e eu abracei, eu lembro de abraçar cada uma delas. O inimigo ficou tão furioso que daí eu despertei. Na hora que eu fiquei muito feliz por elas, eu despertei. Eu acordei muito nervosa e fui pro banheiro, aqui que é do banheiro do meu corredor. E sabe quando você tá na situação e não saiu da situação? Eu lavei o meu rosto e a sombra tava aqui, ó. Eu via a sombra. Aí na hora me veio de rezar. Ave Maria, cheia de graça. Eu comecei a rezar. Acabou a oração, aquela sombra sumiu. E foi bem a semana que a gente estava rezando a Gruta do Leite. Então, enquanto eu estava clamando pelo seu milagre, eu estava perdendo meu bebê. Foi a maior sensação que eu tive do inimigo falando assim: clama? Clama por o quê? Que paradoxo, não é, né? Você clamando pelas mulheres. A gente teve tanto testemunho dessa novena da Gruta do Leite. Tantas mulheres engravidaram por causa dessas orações.
e eu estava perdendo o meu bebê. Mas eu não deixei de desanimar de rezar por vocês, porque o que eu estava vivendo era necessário viver. O que eu estava sentindo era muito difícil, né. Teve um dia que eu não consegui participar, porque foi a madrugada que eu perdi o bebê. Na madrugada que eu perdi o bebê foi terrível. A dor, se você não sabe, o saco gestacional tá aqui, ele desce, eu sinto ele descer, e daí quando perde o primeiro coágulo de sangue, eu tenho todo mês uma dor horrível de cólica. É muito pior do que a dor de cólica, é uma dor horrível. E eu tive da 00:30, de domingo para segunda, até 5:30 da manhã de segunda. Então eu não dormi aquela noite inteira, sangrando muito e tendo muita dor. A dor era horrível. A minha barriga ficava endurecida e daí soltava. Ficava endurecida e soltava. E doía demais. Eu tava a ponto de ir pro hospital. Eu falei, não, eu vou aguentar essa dor porque eu sei que eles não têm nada pra fazer lá no hospital. É assim, eu já vivi isso um dia. E eu sei que a dor é assim. Foi horrível a dor. Mas o mais doído é de que eu não queria contar o que eu estava vivendo, porque eu queria que as mulheres que estavam fazendo a novena tivessem muita fé e acreditassem que a oração é possível, e a oração é possível sim. E Nossa Senhora estava ali comigo, eu não sei como, eu não sei porquê, mas eu sentia que de alguma forma alguém tocava aqui no meu ombro dizendo: continua rezando, continua, porque os milagres vão acontecer, continua clamando. E era só isso que eu fazia. Depois de eu fazer o primeiro ultrassom e ter esse diagnóstico horrível, aí eu entrei em contato com uma irmã religiosa daqui que se chama a irmã Simone, outra pessoa fantástica na minha vida. E eu falei, irmã, reza por mim, eu não tô bem. Eu não tô bem, eu tô precisando de oração. Eu tô precisando de muita oração. Daí ela falou, Amanda, fala com essa doutora. Então é a doutora especializada aqui na minha região, doutora Milene. Você que é da cidade de Itajaí, né, for ter uma gestação, quiser ser acompanhada pessoalmente por alguém, eu vou deixar também o contato do consultório da doutora Milene aqui abaixo. E a doutora Milene, ela assim, quando eu fui fazer o ultrassom com quando eu mandei mensagem para ela no WhatsApp, ela foi super dócil e falou assim: Amanda, calma, não precisa se desesperar, calma. Vamos ir para o meu consultório. Eu tenho ultrassom de última geração. Você vai fazer comigo, eu vou fazer análise para ver se esse bebê realmente você tá perdendo ele já. Na quinta eu tinha feito ultrassom, no sábado ela me atendeu, a doutora Milene. E lá eu falei, doutora, por favor, fala para mim a verdade. Ela falou assim: olha, eu tô falando de uma vida, né? Então não é bem assim para eu falar contigo. Ali o jeito que ela falou encheu meu coração, porque eu sabia que eu estava falando com uma pessoa que era um ser humano, sabe? Que olhava para mim e entendia a minha dor. E daí no sábado o bebê já não estava batendo mais o coração. Na quinta ele estava batendo devagar e no sábado já não estava batendo mais e no domingo eu perdi o bebê. Aí depois, ainda estou me recuperando, a doutora me deu 2 semanas para eu ficar em casa, eu obedeci isso. Só sair para ir na Santa Missa no domingo, né? O meu costume é ir à missa diária, eu não fiz isso, eu não tô fazendo isso ainda, porque eu tô sentindo muita tontura. A cólica vem de vez em quando, mas eu tive, né, vários sintomas de dificuldade. Mas eu digo a você que às vezes está assistindo esse vídeo e se entrega à dor. Não se entrega à dor. Nós somos muito maiores que isso. Porque eu estou sofrendo com dores corporais. Mas a minha mente, né, eu como psicoterapeuta falo isso para você. Eu só consegui superar isso muito rápido por causa do meu esposo. Mas ela falava, para, chega, deu. Entendeu? O colérico que estava ali me amando muito, fazendo todas as minhas vontades, trazendo tudo que é tipo de morango do amor pra mim, torta. Falava, Deus, chega, eu não quero engordar, eu quero só o meu bebê. Ele falava, o que tu queres? Vocês precisam de alguma coisa? Eu falei, sim, eu quero meu bebê, eu só quero ele. Mas para eu superar tudo isso, eu tive que trabalhar com a minha mente. De saber que aqui também funciona, aqui também vai virar a chave. Então, tô sofrendo, tô. O que eu posso fazer para mudar isso? Nada. A situação que eu queria, eu não consigo mudar. Eu queria estar grávida, mas eu não consigo. Mas eu vou viver, porque eu sei que eu vou trazer outro vídeo para vocês com
testemunho da vitória. Mas o processo, eu vejo que muitos postam, né? É aniversário, a gente posta alegria. É casamento, a gente posta alegria. Óbvio, tem que postar. Mas as situações de batalha a gente não posta. Entendeu? O coração aberto, chagado, mostrando pra vocês: olha, eu tô sofrendo, mas eu sei que eu vou vir com o testemunho da minha graça. E eu sei que esse sofrimento eu preciso mostrar pra vocês também que eu sou um ser humano e que eu também sofro. Enquanto eu tô mostrando alegria na rede social e fazendo vocês, vamos, tem que lutar, eu também tô sofrendo do meu jeito. Então, às vezes eu tô muito feliz, eu tô gravando vídeo, mas às vezes no mesmo dia eu tô muito triste e chorando muito, porque foi tudo muito recente. Então, eu queria explicar pra vocês isso, porque às vezes você vai olhar, nossa, mas como que a Amanda tava fazendo esses vídeos? Enfim, né? Eu não tenho que justificar nada pra ninguém, mas pra você que nos acompanha tanto, que ficou até o final desse vídeo, são todas essas informações que eu queria passar, né? Eu queria ter gritado, pegado o microfone do Peter no PHN e falado, eu tô grávida! Mas ainda bem, né, que eu não fiz isso, porque precisava de um processo, precisava passar por tudo isso. Eu acredito que Deus é tão grande e uma das coisas mais lindas que eu vejo é, eu tenho filho no céu, eu sei, mas às vezes eu tô botando a mesa do almoço, às vezes tá todo mundo ali reunido, eu rezando, e parece que falta alguém na minha mesa. Saiba você, mulher que já perdeu o bebê, né? Você é mãe. Você é mãe. E, e não esqueça desse filho ou dessa filha que você perdeu. Não esqueça. Ah, é difícil lembrar porque a gente chora. É difícil, é difícil sim, é muito difícil. Mas ele existe em algum lugar. Você gerou uma alma eterna. Ele existe em algum lugar. Isso é muito sagrado. Eu olho para minha mesa e eu mentalizo. Aqui era para ter outro filho meu. E agora dois, né? Eu sinto que falta alguém na minha mesa, que tá numa mesa celestial em algum lugar, né? Um banquete eterno. E eu peço muito a intercessão dele, porque eu preciso da força de vocês, né? Da oração de vocês, como eu rezo por vocês, preciso da oração de vocês. Eu sou fraca, eu sou pecadora, eu sou alguém que precisa muito crescer, amadurecer na fé, ser uma mulher autêntica no que Deus quer de mim, preciso muito. Mas da mesma forma eu quero ser rocha daquilo que o Senhor me colocou de pé. Eu não sentia qual era a dor de perder o bebê. Eu senti agora 2 vezes. Então Deus quer falar muito comigo. E de hoje em diante começa um novo apostolado no meu coração, de que você, mulher que já perdeu o bebê, você não tá sozinha. Não tá sozinha e essa voz vai se levantar, e eu tenho certeza que isso que foi ferida pra mim, que foi há 2 semanas, ainda dói muito, é pra cura sua. Eu tenho total certeza disso. Você que é minha aluna no Virtuosas, você que quiser entrar para a minha comunidade Virtuosa, eu vou deixar aqui embaixo até o contato da minha equipe do suporte para você entrar. A última aula do módulo que nós fizemos para você, a 8ª aula, eu vou fazer só falando sobre curas interiores. Como que a gente pode transformar uma ferida em salvação para nossa alma? É isso que eu estou trabalhando em meu coração. Esse trabalho que eu estou fazendo. De uma dor muito grande que eu estou sentindo, transformar em amor. Amor para entender as dores de outras mulheres que vivenciam isso e ninguém fala sobre elas. Ninguém fala sobre essa dor. E muitas, às vezes, não têm Marcelos em sua vida e eu quero ser a pessoa que vai te ajudar a superar. Assim como eu estou superando na dificuldade e na dor, você vai superar também. Porque nossa força é muito maior. E nosso sentido da vida precisa ser exaltado nas nossas dores, dizendo: embora eu não tenha o que eu queria, porque eu queria estar grávida, eu não tenho. O que eu queria, se vocês perceberem nas frases que eu fiz, as últimas frases, eu falo muito sobre isso. Tem coisas que não tem controle. E não adianta a gente querer controlar tudo, porque não dá. Então, não deu para controlar? Amém. Mas persevera, porque Deus tem algo muito maior para cada um de nós. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você sabe de alguém que perdeu o bebê há pouco tempo, manda para ela essa mensagem, pede para ela rezar a novena da Gruta do Leite, que eu deixei gravada aqui, muitos milagres, e eu venho contar para vocês o meu milagre. Eu vou deixar aqui
Agora no final, todos os vídeos, as recordações lindas que eu tive dessa gestação, que eu vou guardar com muito amor e carinho. Algumas vocês não vão ver, porque eu vou guardar em meu coração. Não tem mais, já deletei do meu celular. Mas outras eu vou deixar aí para vocês também, para eu guardar na minha memória, né, na minha história aqui para vocês. E se você não segue ainda, não é inscrito no canal, segue o nosso canal, venha fazer parte da nossa família, venha rezar conosco. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente. 3, 2, 1. Nós estamos esperando o bebê! Só vocês sabem. Don Corleone no 3. Digam Mais sim! um pouquinho, amor, que a minha mãe tá ali. Sorriso, Laura? Diz... Tô grávida!